Então, eu queria começar contando uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas é uma história que tem a ver com a mensagem que hoje eu queria trazer. Estava indo para um casamento e eu ia fazer o bolo do casamento. Antigamente fazia bolo de casamento. E estava levando esse bolo de casamento para um casamento que era a 4 horas de distância. Só que além de eu estar fazendo o bolo do casamento, eu era a madrinha do casamento. Mais ou menos 3 horas já de estrada, eu percebo que eu esqueci o meu vestido de madrinha na minha casa. E como é que isso então vai acontecer para eu chegar ali no casamento? Como que eu ia entrar como madrinha sem o vestido? Aquilo era extremamente importante. Não adiantava eu ter trazido o bolo, não adiantava eu estar presente, eu estava faltando algo essencial. Claro que essa história tem um fim bonito. Meu irmão, que sempre atrasa, graças a Deus nesse momento, ele ainda estava em casa e ele conseguiu, na verdade ele estava no mesmo bairro e ele conseguiu arrombar a porta da minha casa para pegar o vestido. Essa é uma história que eu tô risada até hoje. Só que na nossa vida, muitas vezes, não temos aí uma pessoa que consegue dar um jeito. E na hora H, às vezes a gente está sem aquilo que a gente precisa. Claro que a vida continua e as histórias vão indo, mas a gente está falando de uma coisa muito séria, que é o que aconteceu em Mateus 25. Que ali haviam 10 virgens e 5 virgens ficaram sem óleo. E quando então o noivo chegou, elas não tinham mais como entrar, pois elas não tinham tido o óleo e estado ali no tempo certo. Então a mensagem de hoje é sobre o óleo que nunca pode faltar. O que seria esse óleo? E por que Jesus, trouxe essa parábola? Vamos abrir em Mateus 25, versículo 1 até o versículo 13. Aqui diz assim, Mateus 25: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. É importante frisar aqui que todas essas 10 virgens têm candeias, têm lamparinas. Então, muitas vezes a gente acha que a candeia é suficiente, mas mal a gente entende que o óleo era essencial para manter a candeia acesa. Então, para quem não entende como era uma candeia, a candeia ela tinha como se fosse um pavio, que era um pedaço de pano, enfim, uma corda. E ali o óleo mantinha aquela chama acesa por mais tempo. Acabando o óleo, ela simplesmente não funcionava mais. Então, continuando aqui, versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Muitas vezes na nossa vida, nós adormecemos quando Deus demora com as suas promessas. Na nossa mente, Ele está demorando, mas para Ele está no tempo certo. E sem perceber, a gente não está preparado porque a gente adormeceu. A gente não percebeu que as coisas aconteceram, que o tempo se passou e nós estamos ali dormindo, sem perceber o que está acontecendo, sem perceber que o óleo às vezes está terminando. Porém, as sábias, elas estavam preparadas, que elas tinham abundância de óleo, mesmo que o noivo então demorasse. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Olha aqui, gente, imagina a atenção. Porém, as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias já estão se apagando. Elas responderam: não vai dar, porque se eu der para você, não vai ter suficiente para nós. Vão comprar óleo para vocês. Naquela hora H, as tolas percebem. Quantas vezes na sua hora H você percebe que você não estava preparado para uma crise, que você não estava preparado para uma situação, que você não tinha aquilo que precisava ter? Era o meu caso ali no carro, o desespero, eu estou sem meu vestido. Agora, o que acontece? Elas então saem correndo para a cidade, versículo 10, e elas vão e compram, mas enquanto elas estão comprando o óleo, o noivo chega.
As virgens que estavam preparadas entraram para com ele na núpcia. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. E aquilo lá mexeu no meu coração. Eu falei: poxa, nossa, mas como assim não conhece? Elas eram as amigas das outras 5, né? Elas não podiam entrar. E é interessante que Jesus, em um momento, ele fala: vocês estão atrasados. Ou vocês não vão entrar porque esqueceram de pôr óleo. Ele simplesmente fala uma frase tão importante, que ele repete ela várias vezes pelo Evangelho, que é: eu não as conheço. Isso sempre foi um assunto que eu sempre levei e sempre ouvi muitas pregações sobre isso. Sobre que esse óleo representava, sim, o encher do Espírito Santo, a que vem somente através da intimidade com Deus. Vamos ver aqui em Mateus 7, do versículo 21 a 23. Aqui Jesus fala novamente essa frase: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, que praticam o mal. Então, novamente, aqui a gente vê Jesus falando a frase: não vos conheço. Ou seja, nós entendemos aqui que esse óleo, ele é importante para que você possa conhecer a Deus. Nós também entendemos que em outro instante as pessoas estão usando o nome de Cristo para muita coisa, mas ainda não o conhecem. Então aqui Jesus ele já começa a levar o nível, né, do que é conhecer. Porque conhecer não é expulsar demônio, conhecer não é falar em línguas, conhecer não é fazer milagres, pregar. O que seria esse conhecer, então? O que fez aquelas 5 prudentes entrarem? E o que fez aquelas 5 tolas não entrarem? E ali eu fui numa jornada de falar: Deus, o que é realmente te conhecer? O que é realmente te ter? E o que é que esse conhecer gera na minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa que eu possa carregar um óleo que nunca acaba? Na minha mente, o que eu vejo dessa parábola não é nem a questão de que o óleo do Senhor, mas as coisas que Deus te dá não são eternas, Zoe. São eternas, mas existem coisas que eu preciso cultivar. Então assim como todas aquelas virgens tinham óleo, por que somente 5 conseguiram continuar cultivando? Assim como a parábola dos 5 talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1, e ali foi. Porque foi uma multiplicação, e aquele que recebeu 1, mesmo se tivesse multiplicado, ele sim receberia, sim, a mesma frase: servo bom e fiel. Mas o lance de que a gente não soube multiplicar, que a gente não soube honrar, que a gente não soube, então, conhecer. Vamos imaginar que eu tenho uma planta na minha casa e que ela dura anos e meses e meses. Essa planta, ela é cultivada, ela não é somente colocada na minha casa, esquecida e abandonada. Aquele presente veio de alguém, pode ser do meu pai, de Deus Pai, chegou na minha mão e alguma hora ela pode morrer se eu não continuar a cultivá-la. Então hoje eu queria trazer todo esse panorama para falar sobre o que seria esse óleo e por que você consegue ter esse óleo e como é que você tem esse óleo. E eu acho lindo que Deus usa a analogia do azeite, do óleo, para falar sobre unção. Então, vou falar hoje sobre o processo da azeitona. É isso mesmo. Como que a azeitona, como começa uma azeitona que vai para o azeite? Como que a gente chega nesse lugar? Como que eu extraio de uma azeitona o seu melhor, né, a sua parte mais rica, né? Vocês podem ver que a azeitona não é uma coisa barata, assim, é uma coisa que vale, e o azeite também vale, dependendo da região onde ele é cultivado, dependendo do processo que ele passa, é algo valioso. E na Bíblia, e é inúmeras vezes que a gente vê a palavra azeite, a palavra unção e a palavra óleo, que tudo tem uma conotação de Espírito Santo, né?
Então as azeitonas, geralmente elas levam 5 anos para serem cultivadas, tá bom? E uma oliveira, ela dá azeitonas por mais de 150 anos. Que legal, né? Muitos anos aí, muito mais do que você vai viver. Agora, o que acontece quando elas são cultivadas corretamente? Chega ao momento da colheita, e o momento da colheita é maravilhoso, né? A azeitona está linda, pronta para ser colhida, e daí ela é colocada tudo, pensa em um monte de bacia, vamos pensar bem antigamente como se fazia. Eles então colhiam todas essas azeitonas e eles colocavam tudo junto e eles lavavam essas azeitonas. Esse processo se chamava basicamente o quê? Lavagem, ok? Então, a primeira coisa para a gente ter a unção de Deus na nossa vida é passar por uma lavagem, ok? Salmo 24, do versículo 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração que busca aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então esse é passo número 1, você ser lavado, né? Então aqui também 2 Timóteo 2, versículo 20 a 21. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Imagina um cálice de cristal da Boêmia, todo assim, chiquérrimo, só que tem um detalhe, tá sujo. Imagine o copo de requeijão que foi lavado, acabou o requeijão em casa, foi lavado. Você tá morrendo de sede, você vai pegar o cálice, você tá com pressa, você vai pegar o copo de requeijão. Óbvio que eu vou pegar o copo de requeijão, porque dá para usá-lo, porque esse cálice lindo, chiquérrimo, não serve para nada porque ele tá sujo. Eu não vou beber água num copo sujo. Então o primeiro processo da nossa vida é que não importa como você está, se você se sente um copo de requeijão ou um cálice chiquérrimo, você precisa estar limpo para que o Senhor consiga te usar de alguma forma. E muitos de nós ficamos nos comparando ali, mas é muito claro aqui nessa passagem em 2 Timóteo que a maneira que Deus quer nos usar é através sim da nossa purificação. A pureza ela não começa, né? Todo mundo acha que quando fala a palavra pureza, pensa em abstinência sexual. Muito louco, né? Pureza sexual, pureza que lá. Sim, também inclui isso, mas a pureza ela é muito mais que isso. A pureza é onde as motivações do nosso coração, né? Os porquês que a gente faz o que a gente faz. Também as intenções, os nossos pensamentos quando ninguém está enxergando. Essa é a pureza. A gente precisa ser lavado. Essas azeitonas são lavadas. O segundo processo que a azeitona passa é a moagem. Agora coisa boa. A azeitona ela é moída, né? E ali a casca e o caroço se separam, tá bom? Então pensa que ela é moída e ela vira uma mistureba, tá bom? Então ela vai sendo moída, vai sendo... E ali o caroço, a casca, o conteúdo da azeitona, tudo vai virando uma polpa, tá? Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, considere de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, caráter aprovado, sem lhes faltar coisa alguma. Se eu fizesse um apelo agora para vocês, quem aqui quer passar por tribulação? Levanta a mão. Quem aqui quer passar por uma moagem, né? Espiritual? Quem aqui tá a fim de sofrer? Eu duvido que alguém viria, né, pra frente falando, epa, número 1. Agora quando eu falo, quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer ser próspero? A fila é gigantesca. Porque nós seres humanos temos uma tendência ao quê? Fugir de qualquer tipo de processo doloroso. E ali a moagem acontece na azeitona. Ainda bem que a azeitona, né, ela não deve sentir nada, mas Jesus ele compara muita coisa na nossa vida, e se eu fosse uma azeitona eu estaria muito, muito dolorida, porque esse momento de moagem é o momento que a nossa casca cai, tá? A nossa aparência cai,
que o nosso caroço, que é a nossa raiz, também cai. Então aquilo que a gente carregou da nossa história também se vai. Aquilo que nos protege, que nos cobre, também se vai. E vira uma bagunça só. Eu não sei se você já viveu uma crise assim na sua vida, que você esqueceu, assim, você falou, nem sei mais quem eu sou, tô uma zona. Eu não sei mais o que as pessoas pensam de mim, eu não sei mais de onde eu vim, nem sei se vale a pena o que eu já fiz, não sei se eu tenho mais credibilidade, e a gente tá naquela zona. Isso faz parte da vida, né? Desse processo de moagem, da gente meio que se desintegrar às vezes, né? Então, é muito interessante como o ser humano passa por esse processo, seja numa crise dos 30, dos 50, 70 anos de idade, seja uma perda de um ente querido, seja a perda de algo financeiro, uma coisa que talvez moldava a sua identidade. Aquela azeitona, ela se perde lá dentro da moagem, ela não é mais uma coisa inteira, ela está ali despedaçada. E tudo isso para nos levar a ter um caráter aprovado, isso mesmo. O caráter é um assunto nada glamouroso, apesar da aula lá de caráter de Cristo da Escola Zal ser bem cheia, que eu fico super feliz que vocês estão estudando isso, mas não é um assunto assim de, especialmente para uma cruzada evangélica, uma conferência super hypada. Raramente vai ter uma pregação de caráter, mas essa daqui é uma dessas. Que a moagem, galera, da azeitona é, sim, a moagem do nosso caráter, daquilo que a gente precisa ser trabalhado. Depois, então, que ela é lavada, depois que ela passa por uma moagem, ela passa pelo terceiro e o último estágio, só falar ufa, que é chamado a extração do azeite, né? Daí você fala, agora chegou a vez dela. Que nada, você pensou que estava difícil, agora que fica pior. Daí ela passa por um processo de pressão, né? Que eles pressionam para separar os resíduos do óleo. Então é como se ela fosse pressionada para que então venha extrair de verdade o azeite. E somente o azeite que é usado. Na nossa vida, às vezes nós somos pressionados de todos os lados para que só venha restar aquilo que Deus quer que reste na nossa vida. Para que todos aqueles resíduos de aparência, de casca, de semente, da nossa origem, tudo aquilo venha a ser separado, para que a gente possa restar aquilo que vem de Deus. E daí que vem? A unção. É isso aí. Esse é o processo da unção. O processo da azeitona é o processo da unção. Você quer uma unção na sua vida, um poder sobrenatural do Espírito Santo repousando sobre você? Você vai precisar passar por uma lavagem, você vai precisar passar por uma moagem e você vai precisar passar por uma extração. Exatamente isso. E isso vai custar às vezes muito. Às vezes a gente fala assim, ai Deus, derrama a tua unção, Senhor, queremos tua unção. Existe a unção que é derramada sobre todos, assim como está em Levíticos 14, que é a unção da salvação, que todos quando conhecem a Cristo são ungidos por fora, lavados, santificados. Mas existe a unção da realeza, que ela é aquela unção que o indivíduo consegue carregar por causa da sua intimidade com Deus. Essa unção ela é poderosa, porque ela é sim o efeito do Espírito Santo na sua vida. Ela vem de um caráter aprovado, ela vem de uma intimidade com Deus. Então aqui eu vou te dar 4 pontos para você entender o que seria essa unção e como que ela afeta a sua vida. Número 1, a unção tem tudo a ver com o seu chamado. Gostaria de ler aqui 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre que cada um foi criado para uma atuação, uma esfera específica. E para que nós venhamos atuar e cumprir nosso chamado, precisamos entender que quando estamos fazendo aquilo que Deus quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer, já estamos cumprindo nosso chamado e ali flui a unção. Então vamos dar aqui o exemplo de 2 pessoas cantando uma música. Se você queria entender qual que é esse diferencial da unção. Temos aqui o Rafael e o Renato cantando Ó Vinde e Adoremos. Então ali está Rafael cantando, todos nós sentimos a presença de Deus quando Rafael canta, é maravilhoso. Lá vem Renato, canta exatamente a mesma música, mas não é tanto quanto quando o Rafael canta.
É porque então o Renato está em pecado? De jeito algum. É porque o Renato, ele é um mau cantor? Vamos pensar que eles têm o mesmo nível de técnica. Não é por causa disso. Geralmente é porque o Rafael está fazendo a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. A unção de Deus, ela flui no lugar onde o nosso destino está. E ela eu falo que ela nos impulsiona profeticamente. Eu acho incrível isso. E que todos nós precisamos buscar isso. Porque quando nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado, ali as coisas fluem sobrenaturalmente. Mas quando somos presos a se comparar com o outro, a querer a unção do outro, a olhar e falar, mas eu queria fazer isso, eu queria ter unção para fazer aquilo que o fulano faz, que a fulana faz. Daqui a pouco a gente esqueceu de desenvolver a nossa, de viver os nossos processos e ver Deus extrair o melhor de nós. E daí a gente não está vivendo nem o nosso chamado. Então pergunte para você, onde é que as coisas fluem na sua vida? Onde é que você sente a convicção do Espírito Santo que você está fazendo algo que é no tempo certo, na hora certa e da maneira certa? Porque eu te garanto que ali a unção de Deus estará presente e as coisas vão fluir mais fácil. Segundo ponto, a unção ela nos ensina todas as coisas. 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensinará todas as coisas. E esta é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim também nele permanecereis. Eu sempre cresci vendo minha mãe ministrar e ela me ensinava muitas coisas. E ela sempre falava, Zoe, quando você estiver ministrando, quando você estiver tocando a flauta, era sempre a flauta naquela época que eu fazia, você precisa parar de tocar a flauta na hora que a unção terminar. Quer dizer, antes da unção terminar. Eu falei, mas como que eu vou saber? Você tem que... Ela ia me ensinando. Ela falou assim, quando você sente que a presença de Deus está se movendo, e não é uma coisa emotiva, uma coisa emocional, que você está empolgada, que às vezes a gente está empolgada, não tem nenhum problema, tá, pessoal? É emotivo mesmo. Mas a gente tem que saber que a nossa emoção tem que estar debaixo do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é muito mais importante. Quando você sente que a presença de Deus ela está para transicionar, ou para ir para um novo lugar, ou para acabar naquele momento, você precisa parar de tocar antes. Porque se você parar de tocar antes, a unção dá conta de completar o que aconteceu. Mas se você continuar além dessa unção, você vai talvez acabar estragando o que estava acontecendo, né? É como a mosca no perfume às vezes, né? Então assim, ou é quando você tá batendo clara fazendo marshmallow e desanda, né, o negócio. Aí vira outra coisa. Então assim, na nossa vida, a gente precisa entender o momento, né? E a unção, ela nos ensina. Eu acho lindo que a presença de Deus, ela não é pesada, ela não é rígida, ela não é dolorida, ela é algo que vem me confortar, que é fiel, né? A gente acha que fiel é muito dinheiro na conta, Deus é fiel, é muito sucesso, né, na carreira. Deus é fiel nas coisas de que Ele constantemente me lembra de que Ele vai dar conta do negócio, que Ele vai completar aquilo que eu não consigo. Terceiro ponto, a gente já falou aqui que a unção é aquela conectada ao seu chamado, que a unção ensina todas as coisas. Terceira coisa, a unção não pode ter impedimentos. Isso mesmo, a unção não pode ter impedimentos. Por quê? Porque ela não vai fluir. E quais seriam então esses impedimentos? Um dos maiores impedimentos da unção na nossa vida é a falta, né, de valorização dela. Aquelas tolas virgens estavam ali sem valorizar e sem se preparar. Elas não acharam que era tão importante. Então elas focaram mais em estar ali do que estarem preparadas. Assim como eu foquei mais em levar o bolo do que pegar o meu vestido. É aquilo que a gente coloca como prioridade. Então assim, quantos de nós estamos dormindo no ponto, né? Adormecendo, e Deus está querendo fazer algo, a gente está ali tosquenejando, tirando uma soneca, quando o Senhor quer agir, Ele quer fluir. E nós colocamos impedimentos como a nossa própria mágoa, nossas ofensas,
aquilo que nos traz talvez desânimo. Ai, não vou mais. É que nem você fecha várias torneiras. Deus está ali querendo um monte de... Ele quer jorrar óleo na sua vida. E você deixa então o desânimo entrar, se deixa a apatia entrar, a indiferença entrar. E ali então não vai fluir. Então bora tirar esses impedimentos, tirar a comparação, tirar o desânimo, para que a unção de Deus venha a fluir. E por final, o quarto ponto, a unção vem através da obediência radical. Isso mesmo. Nós vemos a clássica história do rei Saul, que quando ele começou a desobedecer, né, Deus precisou retirar a unção e escolheu outra pessoa. Eu tenho certeza que Deus não fez isso pensando, nossa, bem feito. Não, Deus, ele queria que Saul acertasse. Ele escolheu Saul, dentro de uma multidão de homens, ele escolhe Saul. Ele unge Saul e ele torce para Saul dar certo. Então, e mais por causa da desobediência de Saul, ele não consegue completar o chamado dele, aquilo que ele tinha. E a obediência é uma coisa muito séria na nossa vida. Se a gente acha que, mas hoje é o tempo da graça, hoje a gente pode fazer o que a gente quiser, só pedir perdão logo depois. E a vida não é assim. Você quer viver uma vida onde você só vive de misericórdia? Beleza. Eu quero viver uma vida cheia da unção de Deus. Eu quero ter unção para poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero ter unção para curar os enfermos, para trazer vidas para Cristo. Eu quero ter unção para fazer bem meus negócios, para ser um baita advogado, para ser um baita videomaker. Seja lá o que você faz, você precisa desse diferencial que somente Jesus pode trazer na sua vida, que somente uma pessoa que foi purificada, que foi moída e que foi pressionada e perseverou consegue carregar. Então permita com que Deus faça isso no seu coração. Não deixe as coisas pequenas que você acha que são pequenas, as desobediências diárias, as coisinhas que você fala, ninguém está vendo, te privarem da unção poderosa do Espírito Santo na sua vida. Eu gostaria de te encorajar hoje a entender que essa mensagem, ela não é uma mensagem dura, mas ela é encorajadora. Se você aceitar os processos que Deus tem para a sua vida, Ele vai te usar poderosamente. Você vai realmente ter um diferencial. Onde seus pés pisarem, você vai ter autoridade. Onde você colocar a sua mão, aquilo vai prosperar. Porque você permitiu ser purificado. Você permitiu ser trabalhado no seu caráter. E você deixou com que a pressão chegasse para que Deus extraísse o melhor de você. Então, se você está se sentindo pressionado hoje, talvez lavado, talvez moído, celebre. Porque algo Deus está fazendo para extrair o melhor de você. E eu queria orar agora por cada um de você que está assistindo esse vídeo, que você seja encorajado hoje a falar, Deus, eu serei sim obediente, eu valorizarei, eu estarei preparado, porque quando o Senhor estiver, eu estarei junto de ti. E o Senhor vai falar, pode entrar filho, pode entrar filha, eu te conheço. Senhor, muito obrigada, Pai. Porque te conhecer é um convite que o Senhor nos fez muitos anos atrás, quando Jesus morreu por nós. E nós queremos valorizar esse convite e dizer sim aos processos que o Senhor traz à nossa vida, dizer sim ao processo de purificação, de trabalhar no nosso caráter, de deixar o Senhor extrair o melhor de nós. Nós deixamos a reclamação do lado, deixamos a fuga de lado, deixamos também a indiferença de lado, o tosquenejar e adormecer de lado e pedimos, Deus, eis-nos aqui. Queremos queremos que o Senhor extraia de nós o seu óleo, a unção real que só pode vir de Ti. Nós te amamos, entregamos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma semana cheia de óleo e que você verifique como está o seu óleo e que você permita o Senhor trabalhar no seu coração.